Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana no programa O Poder da Palavra com o pastor Naamã Mendes. Que bom que você está aqui com a gente, Naamã. Muito bom, aí gente boa, estamos aqui novamente para a gente compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Legal. Estamos no final de ano, preparando o nosso coração para esse momento tão importante. Nada melhor do que encerrar um ciclo pensando e aprendendo sobre fé. Naamã, a gente ouve tantos pregadores, tanta gente ensinando que a gente precisa ativar a fé, que a fé ela é quase como se fosse um amuleto mágico. Afinal de contas, o que é fé? A fé, segundo Hebreus, capítulo 11, verso 1, é a certeza das coisas, dos fatos que ainda não vimos, né? Ou seja, os fatos que virão acontecer, isso é fé. Né? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer que na Bíblia existe muita abrangência dessa palavra fé. Né? Então, por exemplo, existe uma fé que muitos não pensam, mas a Bíblia chama de fé dos demônios. Tiago, capítulo 2, verso 19. O texto diz assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem. É muito pesado, né? Mas esse é um tipo de fé, né? E tem muita gente que tem esse tipo de fé, né? Porque eles acreditam, Deus existe, né? Isso é quase, atualmente, as pessoas todas, qualquer pessoa que você perguntar, ela vai dizer que ela crê em Deus. Um Deus genérico. É um Deus genérico. Então, essa fé, ela não tem nenhum significado do ponto de vista da sua interioridade, da sua realidade, daquilo que você realmente crê, né? Então ela não tem sentido. Tem um segundo tipo de fé, que é uma fé mais comum entre os religiosos, né? Jesus diz assim: esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso está em Marcos ou Mateus 15:8, né? Então, quando a gente pensa assim, né, a gente começa a observar, por exemplo, a maneira como as pessoas se relacionam com a comunidade, né? Elas sabem todos vamos dizer assim, os trejeitos religiosos, elas sabem a liturgia, elas sabem a coreografia, vamos dizer assim, da igreja, né? Mas os lábios dessas pessoas, né, ou o coração delas, está longe de Deus. Porque Jesus, ele não veio para ficar do nosso lado de fora, como eu costumo dizer, né? Jesus, ele atua primeiro no coração. Né? Então, se as pessoas não entendem isso, elas começam a ficar religiosas e se sentirem que, eu creio, porque eu vou na igreja, porque eu tenho um bom comportamento. Tem muita gente que não crê e tem excelente comportamento, né? A gente poderia tem exemplos históricos disso, né? De pessoas que não creem, não acreditam de fato e têm bons comportamentos. Então, a relação de Deus conosco é a partir do nosso coração. É por isso que tem um terceiro tipo de fé, né? Que está no texto de João, né? Que nos diz assim: mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, para você, de fato, ter uma fé no sentido cristão dessa palavra, ou de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, você precisa crer, né, e precisa receber. Receber quem? Receber Jesus. Por quê? Porque há muita gente também que afirma crer, mas de fato ele não recebeu Jesus. Porque Jesus é uma pessoa. Ele é o próprio Deus e ele veio para morar no coração das pessoas. Então, vamos dizer assim, essa afirmação de que a gente só crê não é suficiente, de acordo com a Bíblia, para definir o que é fé. Fé é crer e receber. E é interessante que essa foi o grande debate de Jesus, né?
porque as pessoas não pensavam nessa possibilidade. Porque até a chegada de Jesus no mundo, quando Deus se manifestava, ele se manifestava pela natureza, ou então em algum momento ele escolhia algum homem, um profeta, e aí o Espírito de Deus vinha até aquele profeta, aí o profeta tinha um sonho, como era o caso de Daniel, né? Ou de José, né? E aí se revelava e tal. Então era uma coisa muito específica e muito individual e muito pessoal, de uma escolha pessoal de Deus. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele começou a dizer para as pessoas, ele disse, olha, agora vai ter uma transição aí. Deus não vai estar do lado de fora ou nos céus apenas. Agora, quando vocês crerem em mim, vocês vão me receber. Eu vou ao Pai, é promessa dele. E conversando com os discípulos, ele diz, olha, eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar, aí eu vou ao Pai e vou voltar para morar em vocês. João, a partir do capítulo 14, né? Então, essa fé de crer e receber, ela é muito importante. Ele mesmo diz assim para as pessoas, se vocês me amarem, obedecerem a minha palavra, o Pai os amará. E aí ele diz assim, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. Isso é maravilhoso. Então, né? É muito mais, né, do que uma fé que serve para atender os meus interesses de prosperidade, de uma vida sem doenças. É muito mais, é uma fé que me habilita a viver nessa dimensão diferente. Cristo deixou registrado em Lucas 9, quando disserem, né, o reino de Deus está lá, está acolá. Não, o reino de Deus está dentro de vocês. É essa a realidade, né, que você está falando. É disso, é porque a partir do momento que você crê que Jesus está em você, você passa a viver de acordo com Jesus. E é por isso que ele diz que a gente precisa recebê-lo. Porque quando você recebe Jesus, você não recebe uma energia apenas, né? Você recebe o próprio Deus, e esse Deus, ele tem, vamos dizer assim, ele é a palavra, né? Você passa a ser habitado por Deus e os seus conteúdos, as suas características. E segundo a palavra de Deus, a característica mais importante ou mais bela de Deus é o amor, né? Então aí você passa a ser habitado por esses conteúdos, por essas verdades, por essas realidades divinas que estavam nos céus, que estavam na eternidade, e elas agora vêm para morar dentro de você e te dá a condição para você viver diariamente e permitir que você viva, que você ande, que você caminhe a partir dessa pessoa chamada Jesus, que é poder e é conteúdo, né? Que é poder e é direcionamento para a vida. O próprio Jesus diz assim, vocês erram porque vocês não conhecem a minha palavra e nem o poder de Deus, né? Então é fantástico você ter essa consciência de que você crê em Jesus, que é o próprio Deus, e por ele você é habitado para você viver a sua vida aqui na terra e viver para sempre com ele eternamente. Muito bom. Receber a Cristo, isso é um belo convite que Cristo nos faz sempre, né? Sim, ele sempre nos convida a isso, né? E nesse tempo que a gente está vivendo, é um tempo em que, infelizmente, as pessoas se desviam dessa compreensão, né? E elas preferem ter uma religiosidade externa, exterior, né? E deixam de aceitar esse convite maravilhoso de Jesus, o vinde a mim, né? Ou então quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não diz assim, vai ao Pai, ele diz assim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E a vida, no sentido que a Bíblia coloca, é um poder de vida, né? É vitalidade, é energia, é alegria, é prazer, é poder viver, né? É desfrutar, né? As pessoas estão perdendo a oportunidade de desfrutar de Deus e da vida,
porque elas preferem tentar atender a esse apelo, né, do mundo, da sociedade, que é de consumo, que ao invés de levá-las a uma vida mais saudável, levam uma vida mais doentia, né? Nós estamos adoecendo o planeta, o mundo, a sociedade e a nós mesmos por não compreendermos essa realidade. Nama, muito obrigado mais uma vez. Como sempre, a palavra de Deus é rica, é poderosa para nos desafiar e nos alimentar. Obrigado por essa disponibilidade. Me sinto muito desafiado e muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Esse é o meu chamado. Amém, amém. E você que está com a gente toda semana, obrigado por estar aqui mais uma vez. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você ama. É uma forma de fazer evangelismo digital. E esteja com a gente sempre, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.